Salve nação colorada, vamos pro nosso indispensável giro de notícias do Inter, que ficou no empate no jogo de ontem e Fabiano Baldasso soltou o verbo após o jogo. Já deixo bem claro para aqueles que vão me perguntar, um empate é bom resultado, Baldasso? Foi empate fora de casa, velho, assim... Eu estabeleço exigências como colorado ao Internacional. Minha vida inteira eu fiz isso, tenho 50 anos de idade. A minha exigência ao Internacional é brigar pelo título em todas as competições que ele participa, tá? Então vamos lá, Campeonato Brasileiro, como é que se briga pelo título? Ganhando jogo como esse. Ganhando jogo como esse. Desculpa toda a comunidade de Criciúma, grande clube, campeão da Copa do Brasil de 91, mas o Criciúma vai brigar do meio para baixo na tabela e o Internacional tem obrigação, se quer brigar pelo título, de ganhar um jogo como esse. Ainda mais para quem vem de uma derrota, em que o Inter mesmo era mandante contra o Atlético Mineiro. Então o Inter tropeçou hoje. Sim, o Inter tropeçou, mesmo sendo um empate fora de casa. O jogo teve paridades. O jogo teve nivelamentos, em grande parte dele. Se eu pegar o primeiro tempo, ele foi rigorosamente igual entre Inter e Criciúma. Rigorosamente igual. Teve um período do primeiro tempo que o Inter foi protagonista e o Criciúma saía no erro do Inter em velocidade. Num outro momento do primeiro tempo foi rigorosamente o contrário. O Criciúma teve algumas chegadas muito importantes e acabou tendo chance de gol. Teve o Inter também. O Inter acabou sendo mais efetivo e fez 1-0 com o Bruno Henrique. O primeiro tempo foi equiparado. O primeiro tempo foi nivelado. Agora, nivelado por cima? Não. Não foi nivelado por cima. Foi um primeiro tempo tecnicamente abaixo. Se o Criciúma, se esse é o nível técnico do Criciúma, pouco me interessa. Eu estou preocupado com o nível técnico do Internacional. Porque se esse for o nível técnico do Internacional, nós temos menos capacidade. E não é o nível técnico do Inter, pela qualidade que os jogadores têm em campo. Então o Internacional teve muitos problemas nesse sentido no primeiro tempo. Não que tivesse mal organizado pelo Cudê, mas o Inter não... Foi menos do que eu quero do Inter. No segundo tempo aconteceu o que até era óbvio que aconteceria. O adversário avançou as linhas, estava perdendo por 1-0, não podia perder em casa e estabeleceria uma pressão. E essa pressão ocorreu. Só que em determinado momento do segundo tempo, aconteceu o que não poderia acontecer, que é o Internacional se submeter à pressão do adversário. Essa é a grande consideração que eu tenho para fazer para essas 25 mil pessoas que estão aqui agora. Aliás, se tu não está inscrito no canal, Baldasso está pedindo, aperta o inscrever-se aí. O Inter se submeteu à marcação. Recebeu permanentemente o Criciúma no seu campo, o Criciúma começou a acumular chances, o Criciúma transformou o Fabrício, goleiro do Inter, no craque do jogo. E o Internacional cada vez mais tinha investidas ofensivas. Quando teve, ainda com 1-0, o Johan perdeu um gol inacreditável. Inacreditável. 1 minuto depois, o Criciúma empatou o jogo. O Jairo até utilizou o termo quem não faz leva. Mas foi a única chance clara do Inter. Depois o Inter estabeleceu uma pressãozinha no final, mas não... O Criciúma teve as ações do segundo tempo. Eu não tenho de nenhuma forma a possibilidade de dizer que o resultado não foi justo. O resultado foi rigorosamente justo. O empate está adequado ao que foi o jogo. E isso me preocupa. Isso me preocupa. Se nós estamos achando adequado o Internacional, que vem de uma derrota, a campanha do Inter até agora no Brasileiro, ela é de média para medíocre. Ela é de média para medíocre. Estamos no meio da tabela. Estamos quase caindo para a segunda página. Então, se eu considero adequado empatar com o Criciúma, eu diminuí a exigência do Internacional dentro da competição. E eu não quero diminuir essa exigência. Nós estamos encerrando uma ronda em que nós só jogamos fora de casa, Os jogos em que nós éramos visitantes e os jogos que nós éramos mandantes foi fora de casa.
Isso está terminando. O Internacional vai voltar a jogar no Beira-Rio. No próximo ainda tem um jogo fora contra o Fluminense. E depois volta a jogar no Beira-Rio contra o Vasco no outro final de semana à noite. E todos foram pegos de surpresa com uma informação, trazida pelo técnico colorado, que repercutiu em seu canal do YouTube foi Lucas Dias. O técnico Eduardo Cudê falou em entrevista coletiva, e ele abre a entrevista coletiva com a grande informação do dia. Ele confirmou a saída de um jogador do Internacional. O lateral direito espanhol Hugo Malo não deve mais vestir a camiseta do Colorado, tá? Tanto que a gente viu hoje ele começar no banco. Normalmente ele era o substituto imediato do Bustos na lateral direita. O Bustos ficou em Porto Alegre com dores torácicas ali na região da bacia. A gente já tinha informado ontem à noite aqui no canal. O Igor Gomes começou o jogo, até acho que fez uma boa partida. O Igor Gomes, geralmente quando entra na zaga ou na lateral direita, acaba fazendo boas participações, mas o Hugo Malo era a primeira opção de reserva do Bustos. Então todo mundo ficou surpreso quando entrou o Igor Gomes e não o Hugo Malo. E aí o Cudê abre a sua coletiva falando que o Hugo Malo está deixando o Internacional. Ele vai ter o julgamento na Espanha agora, na primeira quinzena de julho, tá? Que é daquele suposto caso de assédio sexual, quando ele ainda jogava no Celta de Vigo, num jogo contra o Espanhol da Espanha por lá. Enfim, é um caso de 2018, 2019, ele tinha vencido em primeira e segunda instância, mas vai haver um julgamento. Por essas questões pessoais, o Hugo Malo já havia comunicado que iria para a Espanha, o clube, só que o Cudê está comunicando que o Inter não vai renovar com o Hugo Malo. Ele tem contrato até agosto. O Hugo Malo não ficará no Inter. E por conta disso, ele colocou o Igor Gomes na partida para dar ritmo, segundo o Cudê, para jogadores que vão acabar jogando agora nessa função quando for necessário. Quando jogando pelo Celta de Vigo, ele teria apalpado os seios da mulher que se vestia como mascote do Espanhol, no estádio Cornellà El Prat. A denúncia foi feita no dia seguinte. Em 27 de junho, ela foi ouvida pelo Tribunal de Cornellà, comarca onde ocorreram os fatos. Malo, em 10 de julho daquele ano, compareceu ao juizado para apresentar sua versão. Ele negou qualquer delito. Em setembro, a decisão em primeira instância foi favorável ao jogador. Segundo o texto, não estava justificado o abuso sexual descrito na denúncia. Em 2021, porém, um recurso da acusação foi aceito pela 9ª Seção do Tribunal de Barcelona. O lateral direito chegou na temporada passada como uma alternativa a Bustos, mas também podendo atuar como zagueiro. Ele foi um pedido do técnico Eduardo Coudet. Malo fez 19 jogos com a camisa colorada e marcou 2 vezes.